Como eu falei, um dos livros que a gente está trabalhando, né, é esse livro aqui, ó, do William Lane Craig, chamado Apologética para Questões Difíceis da Vida. Eu não vou trabalhar o livro todo, né? Eu vou trabalhar somente o primeiro capítulo e a introdução, porque são as partes que tem mais relevância no tema que estamos falando, né? Trabalha de forma mais direta a questão da intelectualidade para o cristão, né? E hoje a gente vai entrar de forma mais direta no que o livro trabalha, né? Na introdução, que o título é Estagnação Intelectual. Então vai ser também o título que eu dei para a nossa reflexão de hoje, Estagnação Intelectual. Eu dividi em partes nessa live, né? Hoje vai ser a parte 1, vamos começar a falar sobre isso. Por quê? Porque só a introdução tem mais de 20 páginas, com muito conteúdo e trabalha muita coisa, né? Então, para não ficar muito então eu vou dividir em partes, eu não sei quantas partes, né, quantas eu achar que esteja necessário, a gente vai conversando aqui e tal, até porque pode rolar algum comentário que faça se estender mais, se estender menos, então eu vou falando, quando ver que já deu, a gente para e a gente continua na semana seguinte, vai ser algo bem assim, bem espontâneo, entre aspas, né. Eu também não vou trabalhar, me prender, o livro vai ser para me dar um norte, né, para me falar, pegar as bolas que o autor tem levantado ou não, né? E a gente vai trabalhando em cima assim do que o livro trabalha, do norte que o livro dá, né? Mas eu não vou me prender a falar somente o que o autor fala, eu posso extrapolar, falar alguma coisa, né, que eu acho relevante que o autor falou, assim como eu posso em alguns momentos, assim como vai ter nessa primeira parte, né, algumas partes que ele vai para um caminho, né, que foge um pouco do esboço da nossa série, né? Então ele vai para um caminho que talvez não seja tão interessante eu me aprofundar tanto, então não fale tudo que o livro trabalha, assim como também posso falar alguma coisa além. Então o livro vai servir para norte, eu não vou exatamente fazer uma resenha do livro, trabalhar exatamente o que o autor fala, entendeu? Então vai ser para me dar um norte, só para vocês terem uma noção aí do que eu vou trabalhar, tá? Caso vocês queiram estudar mais profundamente o livro, vocês podem adquirir o livro aí na Amazon, em alguma livraria, né? Apologética para Questões Difíceis, do William Lane Craig, né? Que é um autor que eu gosto muito, um apologista aí, talvez o mais conhecido, mais importante do nosso tempo, né? Meu livro favorito dele é O Em Guarda, que fala sobre a defesa da fé no sentido dos fundamentos da fé, da existência de Deus, da existência de Cristo, né? Desses princípios básicos do cristianismo. Ele tem um tom mais pastoral, ele fala sobre as questões mais presentes na vida eclesiástica, os dilemas mais presentes na vida eclesiástica. Também é um bom livro. Um amigo meu, o Davi, que inclusive fez uma live sobre a vida cristã, juntamente com a vida universitária, né? Tem lá no nosso YouTube também. Ele falou que quando ele começou, ele foi entrar na universidade e estava com medo, né? Ele queria ler um livro de apologética para ter um pouco mais de uma fé um pouco mais robusta, mais fundamentada, por causa do meio acadêmico, dos desafios que o meio acadêmico nos proporciona. Então ele sempre fala, né, que resolveu ler esse livro aqui. Enfim, é um bom livro, né? Então, para quem quiser aprofundar, a gente só vai trabalhar o início dele, tá bom? E mesmo assim a gente vai usar ele como norte, tá? Então tá bom. Vamos fazer uma breve recapitulação, um breve resumo do que a gente conversou na semana passada. Como eu falei, você pode ir lá visitar no YouTube, tem nosso vídeo da semana passada lá, tá? E eu também já vou incluindo alguns pontos interessantes para nossa reflexão, tá? Então, que a vida intelectual ela está associada ao relacionamento vertical, ou seja, nosso relacionamento com Deus, relacionamento vertical, tá? Então, nossa vida intelectual, nossa inteligência, né, a nossa educação, ela está associada ao nosso relacionamento vertical, né? A gente explicou isso bem na semana passada, que é uma ideia, né, que o autor também apoia, né? Nesse livro que a gente está trabalhando, Apologética para Questões Difíceis, né? Ele diz uma frase, eu acho importante trazer também a frase na íntegra, né, dele, né? Eu gosto dessas frases, né, que eu acho que ficam na nossa cabeça, né? Enfim, assim como eu gosto de aforismos, enfim. Então, ele diz assim, ó, o William Lane Craig: nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual. Nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual, né? É o que eu também acredito, é o que o autor também defende, e é isso que a gente está trabalhando, né? E essa ideia tem apoio bíblico, né? Ela tem base bíblica, e a base bíblica dela se encontra em Mateus capítulo 22, verso 37. Mateus capítulo 22, verso 37. Se os irmãos quiserem anotar, para depois estarem fazendo seus estudos aí, verificando se o que eu falei base de fato. Eu não vou... eu vou usar alguns textos, então talvez não dê tempo de eu ficar esperando todo mundo abrindo os textos todas as vezes, né? Então, pega um caderno, anote aí as referências bíblicas, anote aí os pontos trabalhados aí, até para os seus estudos depois, posteriores, tá bom?
Então vamos lá. Ele vai dizer assim, Mateus 22, 37. Asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ou, na tradução que eu gosto muito, a da King James atualizada, que é a Bíblia que eu mais uso, né? Ela diz assim, ó, com toda a tua inteligência. Olha só, devemos adorar a Deus com a nossa inteligência, né? Então, Deus nos deu inteligência para adorarmos a Ele com ela, né? Deus nos fez seres inteligentes para adorarmos a Deus também com a inteligência. Então eu disse, né, que todo cristão, sem exceção, deve se desenvolver intelectualmente. Né? E talvez você pense, Thiago, eu acho que não é importante, né, me desenvolver intelectualmente, né, adorar a Deus com inteligência. Né? Eu quero ter uma fé simples. E talvez esse discurso te soe piedoso. Né? Ter uma fé simples, te soe humilde. Só que o problema é que é antibíblica. Né? Como você usa esse discurso, na verdade, você está defendendo uma fé infantil. Você está dizendo que quer ter uma fé infantil. Né? Você não diz com essas palavras, porque ia soar pejorativo, mas você substitui infantil por simples. Né? E o autor, ele diferencia a fé como a de uma criança e a fé infantil. Inclusive, é também uma diferenciação bíblica, que a gente já vai ver daqui a pouco num texto bíblico. Mas a Bíblia defende que a gente tenha uma fé como a de uma criança, mas não uma fé infantil. Uma fé como a de uma criança é uma fé integral em Deus como o Pai Celestial. E Jesus nos recomenda esse tipo de fé. Mas uma fé infantil é uma fé não refletida, é uma fé imatura. E tal fé não nos é recomendada. Então, se você fala que não quer estudar porque quer ter uma fé simples ou algo do tipo, você está falando, na verdade, que você quer ter uma fé infantil. Né? Você está tendo uma fé, né, infantil. Texto bíblico que ampara isso que a gente está falando. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Vai dizer assim, ó. Não sejais como crianças no entendimento. Ele fala que a gente não deve ser crianças no entendimento. Quanto ao mal, sim. Ele diz, quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Então a Bíblia diz que nós devemos ser, quanto ao mal, crianças, mas quanto ao entendimento, adultos. Ou seja, não devemos ter uma fé infantil. Devemos ter uma fé como criança, mas uma fé com o entendimento de adulto. É isso que nós devemos ter, tá? E outro teólogo famoso da história da igreja que defende isso também é o Anselmo, né? Nós precisamos ter uma fé assim como trabalhada por Anselmo, que ele diz assim, ó. O Anselmo diz assim, ó. Devemos ter uma fé que busca entendimento. Uma fé que busca entendimento. Agora, talvez você esteja aí ouvindo, né, que eu estou falando e pense, Thiago, entendi. Devemos ter uma fé, né, que busca entendimento, devemos adorar a Deus com a nossa inteligência, devemos ser intelectualmente engajados, enfim, Deus nos fez inteligentes para adorarmos a Ele com todo o nosso ser, inclusive a inteligência. Entendi isso tudo, beleza, né? Mas como que eu faço para levar a minha congregação, ou como que eu faço para levar os meus liderados para esse entendimento? Então, se você é um líder, se você é um pastor, né, e você percebeu a necessidade, né, de sermos engajados intelectualmente, adorarmos a Deus com a nossa inteligência, você quer, né, levar isso, né, para a sua congregação, né, para seus liderados, né, existem várias sugestões, mas eu vou trabalhar uma, né, vou citar uma que ele cita, né, mas você pode fazer outras, né, outras coisas, né, mas ele fala assim, ó, que você pode usar, por exemplo, a EBD, né, para ensinar assuntos, né, que são importantes para que a gente possa ter uma fé mais robusta, como doutrina cristã, como história da igreja. Você pode usar a EBD para ensinar o Novo Testamento grego, você pode ensinar a EBD para ensinar apologética, enfim, né? Você pode ensinar, usar a EBD como um instrumento aí para tornar, né, os nossos liderados, a membresia aí, mais intelectualmente engajados, mais em busca de uma fé robusta, uma fé fundamentada. Thiago, eu não tenho esse poder. Você pode fazer grupos de estudo, reunir pessoas que querem aprender também, enfim, existem várias soluções. Eu já fiz grupos de estudos com jovens da minha igreja, fora, além da EBD, né, a gente tinha também grupos de estudos via Discord, via aplicativos, enfim, a gente pegava livros, tentava estudar, discutir, aprender juntos, enfim. Então você eu acho que é interessante você se reunir com pessoas e se comprometer, né? De repente grupos de estudos semanais, para você se comprometer a estar estudando juntos, um aprendendo com o outro. Acho que é legal. É uma sugestão interessante aí para você, né, começar tanto você se engajar, quanto levar pessoas a se engajarem intelectualmente para em busca, né, de uma fé robusta, em busca de adorar a Deus também com sua inteligência, tá bom? Voltando ao que a gente estava falando semana passada também, outro ponto que a gente levantou
é sobre a complexidade da Bíblia. A gente levantou a seguinte questão: a Bíblia é complexa? Eu disse que ela é complexa e ao mesmo tempo não é complexa. Como assim, Tiago? Ela é complexa e ao mesmo tempo ela não é complexa. Eu disse que ela não é complexa porque a porta de entrada para o cristianismo, né, para o entendimento aí inicial, né, do Evangelho, ela é simples, né? É o entendimento de que nós somos pecadores e por sermos pecadores somos incapazes de obter a salvação por nossos próprios méritos. Então Deus, em seu infinito amor, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para cumprir a lei e se entregar na cruz em nosso favor. Esse é o entendimento inicial, um entendimento simples. Só que ela também é complexa, tem sua complexidade. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, com todas as letras, que tem pontos difíceis de entender. Né? Ela própria diz, por exemplo, em 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16 vai dizer assim, ó: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais, olha só que o apóstolo Pedro vai dizer, há pontos difíceis de entender, que indoutos inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele está dizendo o seguinte: há na Bíblia pontos difíceis de se entender, ou seja, há complexidade sim nas escrituras sagradas. A própria palavra vai dizer isso, né? E quando eu estava trabalhando isso na semana passada, né, foi levantada uma questão nos comentários que eu gostaria de retomar, porque muitas vezes, né, às vezes você faz uma pergunta, eu até respondo, mas algumas perguntas vêm assim de supetão, muitas vezes a gente não consegue concatenar bem as ideias para expor de forma clara, né, para os irmãos, da melhor forma possível, né, a resposta eu queria retomar para tentar trabalhar de forma um pouco mais a questão que foi levantada, que é super relevante para a nossa discussão. A questão foi a seguinte: Tiago, se há traduções da Bíblia, Tiago, se há dicionários, tanto da língua vernácula, ou seja, da nossa língua, a língua portuguesa, quanto dicionários bíblicos também, isso não torna a Bíblia simples? Foi uma excelente questão que colocaram na semana passada. A resposta é: a tradução ajuda, primeiramente. A tradução ajuda, é claro que ajuda, né? Mas sempre quando a gente traduz algo, a gente perde algo, né? Gera erros, né? Ou seja, a Bíblia no original, que é a palavra de Deus infalível, a Bíblia no original, que é a palavra de Deus inerrante, né? Por isso, apesar de, claro, a tradução ser super importante, ajudar muito a gente, né? Nós precisamos sempre estar nos voltando aos textos originais, porque pode haver erros nas traduções, tá bom? E segundo, né, há livros, segundo, há comentários, há dicionários, enfim, há várias ferramentas, né, que ajudam sim a entender melhor as escrituras sagradas, mas ainda assim essas ferramentas elas não têm a capacidade de eliminar toda a complexidade das escrituras sagradas, né? Por que não tem essa capacidade? Porque não é só entender as palavras, não é só entender o significado das palavras, mas também entender como cada texto, como cada palavra se relaciona com as demais palavras, se relaciona com os demais textos, como cada texto se relaciona com a realidade. Além disso, também não há unanimidade nas interpretações escriturísticas. Então, né, a gente deve valorizar e muito, né, os livros, comentários, dicionários, as traduções, as mais diversas traduções devemos valorizar e devemos utilizar, mas não devemos esquecer que isso não elimina a complexidade, né? E como a gente trabalhou na semana passada, a complexidade, ela tem, o entendimento da complexidade, ela tem também seu valor, sua importância, o seu entendimento tem a sua importância, seu valor na vida cristã. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, a gente trabalhou isso na semana passada, 3 pontos pelo menos que eu trabalhei, né, de o que a complexidade faz conosco, né? O entendimento dessa complexidade faz conosco como cristãos. Trabalhamos na semana passada sobre isso, né? Então vamos entrar agora mais efetivamente aí na introdução do livro, cujo tema é estagnação intelectual, né? Então a gente vai trabalhar estagnação intelectual parte 1, né? Que é o título da introdução, né, do livro que a gente está trabalhando, Apologética para Questões Difíceis da Vida, né? Vai ser a base da nossa reflexão de hoje, né? Também vai ser o título aí da nossa reflexão também, Estagnação Intelectual parte 1, né? Em um dos vídeos que a gente trabalhou na nossa série sobre Salmo 2, né, a gente conversou sobre a verdade ser absoluta. Ah, Tiago, não vi esse vídeo. Você pode estar entrando no YouTube, Igreja Batista Antônio Duque de Caxias, se inscrevendo no canal, lá tem o vídeo, né, postado, né? Se eu não me engano, o título do vídeo é O Povo da Verdade, né? E lá eu explico lá, pormenores, por A mais B, mostro para vocês, provo para vocês, porque a verdade ela não pode ser relativa, ou seja, porque a verdade absoluta existe, porque nós cremos na verdade absoluta, né? Então você pode estar entrando lá. Mas apesar de nós entendermos que a verdade absoluta existe, né,
e nós cremos nisso, entendemos isso, né? Nós vivemos em uma sociedade que não entende dessa forma, né? Nós vivemos em uma sociedade que é chamada de relativista, né? Ou seja, ela entende que a verdade é relativa. E isso, é claro, né, por ela ser maior, né, consequentemente, por ela ser maior, ela consequentemente gera mais consequências, ela influencia mais, né? E uma das consequências da nossa sociedade ser relativista, né, é claro, né, o propósito da educação, ela passa a não ser mais a conhecer a verdade, ela passa a não ser mais conhecer os fatos, afinal de contas, não há fatos, não há verdade absoluta, né? Então, acaba implicando que as pessoas buscam, né, na verdade, na educação, obter habilidades necessárias para enriquecer. O propósito da educação para as pessoas acaba se tornando obter habilidades necessárias para conseguir poder, obter habilidades necessárias para conseguir fama. E é isso que a gente tem visto hoje. Por causa, um dos motivos é, com certeza, a visão relativista da vida. É isso que eu entendo também, assim como o autor também defende essa ideia, né? Mas, claro, esse não vai ser o discurso oficial deles, mas é isso que vai acabar sendo a verdade. E os relativistas, além deles não reconhecerem a verdade como sendo absoluta, né, como existindo uma verdade absoluta, ele também vai acusar o entendimento, vai dizer, né, que o entendimento a crença de que a verdade é absoluta, né, o entendimento de que a verdade é absoluta, ela leva as pessoas a serem intolerantes, né? Essa vai ser uma acusação muito séria, né? Que eu acho relevante a gente mostrar que ela está equivocada. Por que ela está equivocada? Porque o entendimento da verdade, ela não tem uma relação direta com a questão da tolerância ou intolerância. Até porque, para você ser intolerante, você precisa discordar daquilo que tolera. Então, a tolerância, ela pressupõe uma discordância, né? Então, esse é o primeiro porquê, né? Então, nós cremos sim que o cristão ele está comprometido tanto com a verdade quanto com a tolerância. Por quê, Tiago? Porque nós acreditamos em Deus e acreditamos que em Deus nós somos capazes de obter sim conhecimento verdadeiro, mas também acreditamos que devemos amar. Inclusive, as Escrituras vai deixar isso claro, vai dizer isso de forma direta, com todas as letras, que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Ou seja, devemos amar quem discorda da gente. Então, o cristão, sim, acredita na verdade absoluta, mas isso não torna ele intolerante, muito pelo contrário. Por acreditarmos que a própria Bíblia é a verdade, nós acreditamos e devemos viver dessa forma, né? Amando aqueles que discordam da gente. Então nós somos tanto o povo da verdade quanto o povo tolerante, ou pelo menos devemos ser assim. Continuando, voltando aqui à questão da verdade que o relativismo prega, né? A verdade que é relativa. A verdade relativa, essa visão de verdade relativa, é a visão que impera nos tempos atuais, né? Isso tem influenciado a educação, isso que a gente tem trabalhado, né? E o Craig no livro, né, ele é americano, né, então ele vai trazer referências americanas, mas a gente vai contextualizar isso já, né? Então ele no livro ele começa a citar pesquisas feitas nos Estados Unidos, mostrando como os estudantes em geral, ele tem pouco conhecimento a respeito de fatos em geral históricos e fatos em geral geográficos, né? E se nos Estados Unidos, né, a educação está precária, imagina no Brasil, né? Eu trouxe aqui alguns dados que eu peguei na internet, né? Não fui tão criterioso com relação a ser muito atual, ser desse ano e tal, né? Até porque a gente sabe que tá ruim, né? Isso aqui é só para representar aí, para vocês perceberem de forma mais clara, né, como a situação tá feia. Mas acredito que não esteja muito diferente do que eu vou citar aqui, né? Então, no Brasil, a gente tem um número enorme de crianças do 6º ano que não sabe ler e escrever. 61% dos alunos do 5º ano não conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos do 9º ano não interpretam textos dissertativos. 65% dos alunos do 5º ano não dominam o cálculo. 60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar cálculos de porcentagem. 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler, mas não compreendem o sentido daquilo que leem. 4% dos estudantes do ensino superior são considerados analfabetos funcionais. E o Brasil ocupa a 53ª lugar em educação. Entre os 65 países, ou seja, de 65 países, o Brasil ocupa a 53ª posição, né, dos países avaliados no PISA. Então, tá feio. O negócio tá ruim.
do Brasil está precária, né? Então, se nos Estados Unidos, né, o autor fala que a educação tá ruim, imagina no Brasil, né? E a igreja, como a gente inclusive trabalhou na semana passada, a igreja não pode ficar alheia a isso. E por quê, Tiago? Porque isso afeta a igreja. Como o autor vai dizendo nisso, né? Como eu falei, nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual. Nossa vida devocional está indissoluvelmente ligada à nossa vida intelectual. Então, a gente trabalhou isso na semana passada de forma mais profunda, falamos aí a história da EBD, como que a igreja, né, se importava, né, com a questão da educação em seu meio, né, de forma mais feroz, de forma mais ativa no passado, né, e como a gente deve aprender com o passado, né, a gente trabalhou isso na semana passada. Vocês podem estar revisitando o vídeo, a live passada, para vocês estarem vendo isso de uma forma, quem não viu, né, de uma forma aí mais profunda. Aqui eu só estou citando basicamente, né? Então, o relativismo sim, é o que a gente viu, né? Resumindo o que a gente viu, o relativismo sim leva as pessoas a buscar um conhecimento que supra, né, as suas necessidades imediatas, né? Essa acaba sendo a nossa visão prioritária, né? Mas sem se preocupar tanto em entender os fundamentos desse conhecimento, né? Então o autor, ele se pergunta, e é isso que a gente deve se perguntar nesse cenário: isso tem afetado a cultura da igreja? Isso tem afetado os cristãos de hoje em dia? E aí, o que você acha? Então o autor, ao se preocupar com isso, a essa questão ser levantada, ele então propõe um teste, né? Ele faz um teste para verificar isso, e ele propõe um teste para você, leitor, né, do livro, ou para você agora aqui, que eu quero trazer esse teste para você fazer. Não é um teste para humilhar ninguém, não é um teste para envergonhar ninguém, você não precisa botar o seu resultado no comentário, é uma teste para você se avaliar. Não precisa nem, se você estiver junto com alguém, não precisa nem falar em voz alta, só pensa nas respostas, tá? E depois você vê se você foi bem ou se você foi mal, tá? Então, nesse teste, ele vai avaliar se os cristãos eles têm buscado, né, o conhecimento dos fundamentos da igreja, se ele tem buscado o conhecimento dos fundamentos da sua crença, se ele tem buscado o conhecimento dos fundamentos da doutrina, né? Então, esse teste ele vai tentar avaliar isso, né? O teste leva apenas alguns minutos, né? E eu vou dizer aí algumas palavras, assim para funcionar o teste, eu vou dizer algumas palavras, né? Algum nome, algumas palavras, que seja fundamental para o entendimento, né? Você conhecer essas palavras é fundamental para o entendimento dos fundamentos da igreja. Você conhecer essas palavras é fundamental para o entendimento dos fundamentos das nossas doutrinas, das nossas crenças, né? E você precisa, após eu falar essa palavra, né? Ou esse nome, ou essas palavras, você precisa apenas dizer uma frase, palavras que eu disse, uma frase qualquer, né? Por exemplo, ele fala assim: imagina que eu falei o nome, John Wesley. Você precisa falar alguma coisa sobre John Wesley, né? Você pode falar: é o fundador do metodismo, ou é um revivalista inglês do século XVIII. Então você pode falar qualquer frase sobre John Wesley, por exemplo. Esse é o exemplo que eu dei, tá bom? Então vai funcionar assim. Thiago, por que você está trazendo esse teste? Porque o teste é muito importante para revelar o quão defasado tem sido o nosso conhecimento. Eu costumo brincar muito com minha noiva, né? Na verdade, nem é brincar mesmo, falar mesmo sobre uma experiência da vida, né? Que foi quando eu comecei a fazer concursos, a provas, avaliações aí, militares, vestibulares, que eu percebi o quão tinha sido, né, meu estudo, né, durante a minha carreira acadêmica até ali, né, até o ensino médio, né, porque a gente não valoriza tanto os estudos no ensino médio, principalmente, a gente não tem noção muitas vezes, no ensino fundamental, no ensino médio, né, da importância dos estudos, e acha que somente ali tirar um 7, tirar um 8, conseguir ali ser capaz de passar de ano é o suficiente. Mas como a gente vai pra vida, né, encara aí as situações da vida, as provas da vida, né, como um todo, tanto formal, essas avaliações formais, quanto na vida mesmo, né, a gente acaba se deparando com a nossa fragilidade, com a nossa deficiência educacional, né? Então, essa vai ser a proposta do teste. Você fazer aí na sua casa, na sua mente mesmo, não precisa falar para ninguém, né? Para você se avaliar e se deparar com a realidade. Será que eu tenho um bom conhecimento dos fundamentos da igreja, dos fundamentos da doutrina, ou não? Meu conhecimento a respeito dos fundamentos da igreja, dos fundamentos da doutrina é defasado, tá bom? Então esse vai ser o teste. Eu vou falar uma palavra, ou um nome, ou algumas palavras, e você vai falar uma frase sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Primeira palavra, primeiro nome, Agostinho. Pensa aí uma frase sobre Agostinho. Vamos lá, 10 segundos. Beleza, foi? Próximo nome, Concílio de Nicéia. Pensa aí uma frase sobre o Concílio de Nicéia. Vamos lá. Foi? Beleza. Próxima palavra, Trindade. Pensa aí uma frase sobre Trindade.
Foi? Próxima. Duas naturezas unidas numa pessoa. Duas naturezas unidas numa pessoa. E pensa uma frase sobre isso. O que é isso? Enfim. Foi? Próxima. Panteísmo. O que é panteísmo? Uma frase sobre panteísmo. Próximo, Tomás de Aquino. Vamos lá. Próximo, Reforma. Próximo nome, alguma frase sobre Martinho Lutero. Penúltimo nome, são 10. Expiação substitutiva. O que é expiação substitutiva? Alguma frase sobre expiação substitutiva. Vamos lá. E por último, última palavra, iluminismo. Beleza, fechamos o nosso teste. E aí, como você se saiu? Se você não foi bem, não se preocupe, né? A ideia aqui é você não pode, né? Não pode assumir uma postura aqui defensiva nesse momento, né? Dizendo assim, Thiago, isso não é importante, né? Ou qualquer coisa do tipo. Não, por quê? Porque é importante sim, né? As doutrinas e pensamentos, a gente vai trabalhar um pouco mais da importância na nossa próxima live, para não ficar extenso, né? Mais um resumo aqui bem breve, né? Se você quiser acompanhar, semana que vem temos mais lives sobre isso, né? Mas as doutrinas, os pensamentos cristãos, eles não surgiram hoje. Não surgiram assim, do nada. Não surgiram assim que você nasceu, não. Elas são muito antigas, elas vieram muito antes de você, né? Ou seja, elas passaram por muitas objeções, elas passaram por anos de discussões, milhares de teólogos pensaram sobre elas para chegarmos ao entendimento bíblico que temos hoje. Então precisamos sim conhecer a história do pensamento cristão para termos um entendimento fundamentado das doutrinas cristãs. Então isso é fundamental. Eu quero terminar, a gente vai terminar agora, né? Só quero terminar aí compartilhando as respostas que o livro dá. Thiago, você falou essas palavras, tá, mas o que elas significam? Para quem não soube responder, não conhecia, né, ou não conhecia de forma aprofundada, eu vou ler aqui brevemente, né, o resumo que a resposta que o autor dá sobre cada uma das questões, cada um dos nomes que a gente trabalhou, tá bom? Então vamos lá. Agostinho, pai da igreja, autor da obra Cidade de Deus, que enfatiza a graça imerecida de Deus. Concílio de Nicéia, concílio da igreja que em 325 ratificou oficialmente a doutrina da igual divindade do Pai e do Filho, em oposição à noção mantida pelos heréticos arianos. Trindade, doutrina de que em Deus há 3 pessoas em um ser, 2 naturezas unidas numa pessoa. Doutrina enunciada no Concílio de Calcedônia e que afirmava a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Cristo. Próximo, panteísmo, ideia de que o mundo e Deus são idênticos. Tomás de Aquino foi um teólogo católico medieval, autor da Suma de Teologia, cujas ideias foram determinantes para a teologia católico-romana tradicional. Reforma, origem do protestantismo no século XVI, mediante os esforços de homens como Lutero, Calvino e Zwinglio, para reformar a doutrina e a prática da Igreja Católica Romana. Enfatizava a justificação pela graça somente, mediante a fé, além da autoridade exclusiva da Bíblia. Martinho Lutero, monge católico romano, que deu início à Reforma Protestante, fundador do luteranismo. Expiação substitutiva, doutrina que afirma a tese de que por sua morte em nosso favor e em nosso lugar, Cristo nos reconciliou com Deus. E por último, iluminismo,
Revolta intelectual na Europa durante os séculos 17 e 18 contra a autoridade da Bíblia e da monarquia em nome da autonomia humana, também chamada de idade da razão. Você não precisava escrever nada igual aqui não, né? Só dando a resposta para quem não conhecia aí os termos, tá? As respostas do livro, né? Mas se você conseguiu formular uma frase, tudo bem já, tá bom? O teste não era para você falar exatamente o que está escrito, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado, né, esse teste, né, para o seu autoconhecimento, para você se conhecer mais, né, e perceber a necessidade de começar, pelo menos, a perceber a necessidade de estarmos engajados intelectualmente, de estarmos adorando a Deus com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento.